Bom dia, turma. Beijo para vocês. Quase que tinha da boa tarde. Vamos lá. Nossa aula de hoje será de matemática e de geografia, ok? Hoje está assim um pouquinho espremidinho, mas está dando para entender perfeitamente, não tá? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos primeiro a geografia. Geografia vamos dar início na página 310. E aí, nós na página 310, aborda o quê? Aborda a região centro-oeste. Bom, nós já falamos aqui, né, da região norte, né, porque isso aqui é um mapa regional, onde mostra as regiões do nosso Brasil, né, que são 5. E aí a região norte, né, essa área verde aqui da qual nós já falamos, a região nordeste, né, que é essa parte que toda ela litorânea, não é mesmo? Já falamos da região sudeste, né, que é a nossa região, certo? Já terminamos de falar da região sul, que é essa aqui com menos número de estados. E agora iremos dar início à região centro-oeste, que é essa partezinha aqui amareladinha do nosso mapa, tá? É a única região que não é banhada pelo litoral, tá vendo? Ó, é a única região do Brasil que não possui área litorânea aqui, né? Diferente das outras regiões. Bom, então, hoje daremos início a essa região, iremos falar da ocupação, da população, né? Da economia, dos aspectos naturais dessa região. É claro que não iremos falar tudo hoje iremos só dar início, né? De acordo com as outras aulas, nós iremos falar das outras situações, das outras partes da região centro-oeste, ok? E aí na página 310, ele já aborda aí de imediato o quê? O mapa, né? Um mapa aí que mostra os estados, né? Do qual fazem parte da região centro-oeste, ok? E aí você tem aí no livro de vocês, a Tia Aline também tem aqui no mapa, né? Que ela a região centro-oeste, nela consta os estados do Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, Goiânia, né? Perdão, Goiás, cuja capital é Goiânia, e nós temos também o Distrito Federal, né? Que é Brasília aqui, né? Onde é o que? É a capital do nosso Brasil, certo? Brasília. Sendo que essa capital aqui, ela fica dentrozinho ali do estado de Goiás, tá legal? Bom, e aí aqui no livro de vocês também está mostrando também o mapa político dessa região, ok? Agora leia o quadro abaixo, que apresenta a área e a população estimada de cada estado da região centro-oeste. Então aqui tem um mapinha, né, abaixo, né, um quadro, perdão, onde consta os estados, capital, a área, né, o tamanho e a população estimada de cada um. Então vem aí, Goiás, Goiânia, tem a área aí, tem a população estimada, Mato Grosso, Cuiabá, a área e a população também, Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande, onde vem a área e a população também estimada, e o Distrito Federal aí, né, que é a capital, Brasília, onde vem a área, né, que é a extensão também de terra, né, de espaço aí, e a população estimada, ok? Bom, e aí na página 311 eu falo de quê? Da ocupação, né? Algumas cidades da região centro-oeste surgiram com os movimentos das bandeiras e a exploração do ouro. Outras com o desenvolvimento da agropecuária, né? Lembra lá da agropecuária? Que é a junção aí da agricultura, né? Que é a parte do plantio, e da pecuária aí, que é a parte dos animais, né? Criações de porcos, né? De bois, enfim. A construção de Brasília, que ocorreu durante a década de 1950, tinha o objetivo de estimular a ocupação das regiões centrais do Brasil. Planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Brasília foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em abril de 1960. Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes do Brasil, tá, pessoal? Essa cidade de Brasília, né, ela foi construída, né? Ela foi planejada por essas pessoas aqui, por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Eles planejaram, né, a cidade de Brasília. E aí abaixo tem algumas imagens, né, da região centro-oeste. Antiga Catedral Metropolitana de Cuiabá, vista da cidade de Goiânia, Congresso Nacional em Brasília, né, essa parte aí onde
a gente vê muitos políticos, né, por aí, né, nessa área aí, nesse congresso, e a descarga de uma colheita de milho em Mato Grosso. Ok? Então, são algumas imagens aí dessa região. Bom, na página 312 tem um exercício tranquilo também, onde tem um mapa da região aí, né, um mapa político, da qual tem algumas perguntinhas aí abaixo, né, da qual vocês precisam colocar como resposta pinturas, né, e colocar siglas também, de acordo aí com a localização aí dessa região aí, tá bom? E na página 313 tem o Saiba Mais, tá? Que é uma parte da qual eu quero que vocês leiam, tá? Porque é para curiosidade, né, para vocês saberem mais coisas aí das terras indígenas, tá? Dessa região centro-oeste aí. Tia Aline não vai ler, quem vai ler são vocês. Na página 314, já mostra os aspectos humanos da região centro-oeste. E aí mostra-se o quê? A população, né? Onde ocorre aí uma quantidade maior de pessoas, né? Se Mato Grosso do Sul, ou se em Goiás aqui, né? Onde existe uma concentração maior de pessoas, né? De habitantes morando. Observe no mapa abaixo como a região centro-oeste é pouco povoada, isto é, como o número de habitantes é pequeno em relação ao tamanho do seu território, ou seja, porque o território ele é bem grandão, né? Ele é bem extenso, e aí existe uma quantidade de habitantes muito pouca. Além disso, repare que os habitantes da região estão concentrados nas capitais de estados e no Distrito Federal, né? Lá em Brasília, lá tem uma concentração de pessoas, de habitantes bem maior. Então, observem aí abaixo um mapa, né, da região centro-oeste, onde mostra a distribuição da população. E aí vocês vão observar que nesses pontinhos, né, roxinhos, é a quantidade de habitantes, né? O número, né, um número grande aí de habitantes que existe em alguns estados aí. Percebam que no Distrito Federal, né, que é em Brasília aí, existe uma quantidade muito grande aí de habitantes morando, né, vivendo. Embora a ocupação portuguesa da região, que hoje corresponde ao Centro-Oeste, tenha começado no período colonial, com as bandeiras, o maior crescimento populacional ocorreu apenas no século XX, principalmente em virtude da construção de Brasília, né? Então, na época que Brasília foi construído, né, existiu um crescimento muito grande aí da população. As pessoas ficaram empolgadas, né, quiseram ir para a capital do Brasil. A maior parte da população do Centro-Oeste é construída de brancos e caboclos. E em alguns pontos da região, como ao norte do estado de Mato Grosso, é que predominam muitos indígenas, né? Bom, e aí aqui na página 315 fala-se sobre alguns trabalhadores tradicionais. Não é que não hajam outros tipos de trabalhadores. Sim, lá existem professores, advogados, médicos, né, pedreiros, existem todos os tipos de profissões. Sendo que esses aqui são os tradicionais, né, os que já existem já desde, né, desde muito tempo, desde sempre. Na região centro-oeste destacam-se algumas atividades tradicionais, desenvolvidos por diferentes trabalhadores. E entre eles estão o boiadeiro que cuida do gado. E aí tem uma imagem de um boiadeiro, né, manejando os gados, né? O garimpeiro, que trabalha no extrativismo mineral. O ervateiro, que extrai a erva mate. O seringueiro, que trabalha na extração do látex, né, que é a borracha. Então, assim, alguns trabalhadores tradicionais aí da região centro-oeste. Como em outras regiões também que nós vimos, né? Os trabalhadores tradicionais, né? E o folclore? O folclore da região centro-oeste recebe grande influência da cultura indígena, né? Dos índios, né? Algumas manifestações do folclore da região são cultos e festas populares, festas juninas e religiosas, cavalgadas e tourada. Danças e folguedos, que é a congada, folia de reis, tambor, roda de São Gonçalo. Olha aí o nome do nosso município aí. Lendas, Romãozinho, lobisomem, mula sem cabeça, pé de garrafa, negrinho do pastoreiro. Então essas são as lendas da região centro-oeste. Então assim, esse aqui é o folclore, né? As festas, as danças e as lendas, certo? Bom, na página 317 também tem um exercício para vocês estarem realizando, tá? É um texto do qual vocês precisam ler
e aí vão responder as perguntas, somente 2 perguntinhas que tem aí, tá? As respostas são pessoais aí, né? De acordo com o que vocês acham, o que vocês pensam. Então, leiam esse texto para poder estar respondendo essas questões aí, tá? Então, em geografia, nós temos a página 312 como exercício e 317 também, tá legal? Numa próxima aula, a gente vai dar continuação a esse assunto sobre a região centro-oeste aí do Brasil, tá legal? E agora, saindo de geografia, indo lá para matemática, vamos para os números, certo? E aí iremos falar de quê? De números decimais, né? Décimos, centésimos e milésimos, né? Para que servem esses números decimais, né? A gente utiliza? Sim, a gente utiliza bastante, né? Quando a gente costuma ir ao shopping, ao mercado, né? Quando a gente vê valores de produtos, né? E aí, nesses valores aí, sempre tem aquela vírgulazinha, né? Os números decimais, nos números decimais sempre se tem o quê? Se tem as vírgulas, né? Muito usadas vírgulas nos números decimais. E aí tem uma imagem aqui, da página 212, que vem assim, décimos, centésimos e milésimos. Supermercado. E aí tem o preço aí de alguns produtos, né? E observem que no preço, no valor desses produtos, tem sempre quem? Tem sempre a vírgulazinha aí. E aí a mãe fala assim, você sabe como se chama e para que servem os números escritos com vírgulas? Eu aprendi que eles são muito importantes no dia a dia e são chamados de números decimais. Então, esses números decimais são números com vírgula, certo? E aí, na página 213, em alguns momentos a tia Aline vai utilizar o livro, em outros a tia Aline vai para o quadro, tá legal? Bom, observe as representações nas figuras a seguir. Então, a tia Aline desenhou aqui, tá? Somente a parte decimal, tá? Eu não fiz a parte de centésimos e nem de milésimos, ok? Mas aí dá para vocês acompanharem muito bem aqui no livro de vocês. Então, vamos lá. Vamos considerar que esse quadrado representa uma unidade. Então, vamos considerar que isso aqui representa uma unidade. Isso tudo aqui, uma unidade, tá legal? Como essa unidade está dividida em 10 partes iguais, cada uma delas é a 10ª parte da unidade. Então, se vocês observarem, a tia Aline também dividiu aqui, ó, em 10 partes, ok? Tem 10 partes aqui dessa unidade aqui. Sendo que cada uma delas é a 10ª parte da unidade, ou seja, cada partezinha dessa daqui ela equivale o quê? A 1/10 da unidade, é uma pequena partezinha da unidade, ok? Podemos representar 1/10, né, que é essa pequena partezinha aqui que está até pintadinha, tá? Podemos representar 1/10 na forma fracionária e na forma decimal. Vocês têm isso aqui no livro de vocês, tá legal? E aí a tia Aline colocou aqui, ó, como que esse 1/10 aqui, ele pode estar sendo representado? Ele pode estar sendo representado na parte fracionária e na parte decimal. A parte fracionária é o quê? É a parte da fração, onde você tem o numerador e o denominador, certo? E na forma decimal, você vai ter o quê? Você vai ter um númerozinho com décimos, com vírgula, ok? E aí aqui é a parte representada pela parte inteira e aqui é a parte decimal, mas aí a gente vai ver mais na frente aí, tá legal? Então ela pode estar sendo representada em forma fracionária e em forma decimal, sendo que na forma decimal você encontra o númerozinho sempre com a vírgula, ok? Então essa aqui é a parte inteira, sendo que eu só utilizei somente 1/10 dessa parte inteira aqui, que está representado nessa parte pintada, ok? E aí no livro vem assim abaixo. Quando a unidade está dividida em 100 partes iguais, cada uma delas será a 100ª parte da unidade. E aí no livro de vocês têm um desenho semelhante a esse aqui, sendo que com mais partes, né? Você tem 100 quadradinhos pequenos aí, certo? E umazinha somente está pintada. Essa partezinha pintada, ela é representada pela parte fracionária também, que você pode estar representando, e pela forma decimal, certo? Aqui embaixo, no denominador, ele já entra 100, por quê? Porque você tem 100 partezinhas aí sendo utilizadas, ok? 100 partezinhas que foram partidas aí, certo? E aqui nós temos a parte o quê? Representada pela forma o quê? Decimal, né? 1, 2 numerozinhos, por quê? Por causa da parte que é centésimo. E aí, como que nós lemos isso aí? 1/100, ok? 1/100 aqui, na parte dessa forma decimal e na parte fracionária.
Na parte de baixo, no último desenho, ao dividir a unidade em 1000 partes, então é um desenho como esse aqui, só que está sendo dividido em 1000 partes iguais. Cada uma delas representa a milésima parte de uma unidade, ou seja, essa partezinha que está preenchida, ela representa o quê? A milésima parte da unidade, né? Uma pequena partezinha. E aí lemos como 1 milésimo. E aí a tia Aline colocou aqui a parte fracionária e a parte o quê? Decimal. E aí percebam que você aqui tem 1000, né? Como é que você vai representar essa quantidade aqui? Você vai colocar o númerozinho 1 e mais os 2 zerinhos, né? E aí aqui você tem 3 numerozinhos aqui decimais, certo? Bom, na parte de trás do livro, já fala da parte o quê? Da representação da leitura. E aí a tia Aline colocou até uma parte aqui para vocês estarem observando. Já vimos que nos números decimais, né, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então aqui, como eu mostrei, né, vocês têm o quê? A vírgula, não é isso? E aí aqui você vai o quê? Fazer o quê? A vírgula, ela separa. Essa partezinha aqui, ela é representada pela parte inteira e essa aqui é a parte decimal, ok? Essas partes são separadas por uma vírgula. E aí veremos aqui agora, né? Os décimos são escritos após a vírgula, né? Você tem a vírgulazinha aqui e essa parte aqui é o décimo. E aí a tia Aline fez a tabela como está aqui no quadro, certo? A parte decimal, que é essa parte aqui, e aqui nós temos o décimo. Essa parte aqui é a parte inteira, ok? E aqui eu tenho a unidade e a dezena. E aqui eu tenho o zerinho e a vírgula. Mas vamos lá. Os décimos são escritos logo após a vírgula. Eles ocupam a parte da casa decimal, depois da vírgula. Então foi o que a tia Aline colocou aqui, ó. O númerozinho do décimo e aqui a parte do zerinho com a vírgula, que vem a parte o quê? Inteira. Então, essa partezinha aqui é a parte inteira e essa aqui é a parte decimal. Os centésimos ocupam a segunda casa decimal. Como a tia Aline colocou aqui, ó, a segunda, tá vendo, ó? Ok? Opa, aqui, centésimo, perdão. É a segunda casa decimal, depois da vírgula. E os milésimos, a terceira casa da decimal, certo? Então aqui a tia Aline colocou a mesma coisa que vocês têm no livro, né? Fez a tabelinha. Aqui a parte inteira e aqui representa o quê? A parte decimal, certo? A parte decimal que vem aqui, ó, depois da vírgula aqui, a parte inteira vem antes, certo? Então aqui eu tenho antes, aqui eu tenho o depois. E aqui eu tenho, ó, décimo, centésimo, certo? Porque já são 2 numerozinhos, certo? Após a vírgula. 1 centésimo é como lemos isso aqui, certo? Parte inteira e parte decimal. Aqui agora já é a parte do milésimo. E aí a mesma coisa, a tia Aline desenhou a tabela como vocês têm no livro de vocês. A parte dos décimos, dos centésimos e do milésimo. Como aqui nós iremos ler 1 milésimo, que é essa representação que está aqui, então escrevemos dessa forma aqui. E aqui a parte inteira, que é representada como zerinho com vírgula, certo? Bom, e aí vem assim, as frações com denominadores 10, 100 e 1000, denominadores é aqueles numerozinhos abaixo, certo? Do número da parte fracionária. E assim por diante, são chamados de frações decimais. E aí ele colocou aí, né? 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo. Os números que representam uma vírgula separando a parte inteira, né? Porque você tem a parte inteira aqui, ó, que separa, certo? Da parte decimal que é para cá. E aí a tia Aline até colocou aqui. Os números que representam uma vírgula separando a parte inteira da parte que representa os décimos são chamados de números decimais, ok? E aí eu coloquei aqui, como está no livro de vocês, que é o zerinho, né, que é representando a parte inteira, e aí você tem a vírgulazinha, e depois da vírgula você tem quem? A parte decimal. Então, como que eu vou ler isso aqui? 1 décimo, certo? Aqui é a mesma coisa. O zerinho, né? Vírgula, 0,1, que é aqui a parte inteira, que é essa parte de cá, a parte decimal, que é o que vem depois da vírgula. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho representando 1 centésimo, né? 2 números aqui, centésimos. E aqui a parte inteira, que é essa parte de cá, e a parte de lá, depois da vírgula, que é a parte decimal. Eu tenho quem? Eu tenho 1 milésimo, né? Representado aí por 3 números somente. Bom, então esses números aí são chamados de números decimais, certo? Já na página 215 nós temos o seguinte, observe no quadro alguns exemplos de fração decimal
o número decimal que corresponde e a leitura desse número decimal. Ou seja, são as três formas, né? Em forma de fração, em forma de número decimal e a forma de leitura, né? A forma com que a gente fala e escreve também, certo? E aqui o livro colocou diversos exemplos, mas a tia Aline só colocou 3, tá bom? E aqui eu tenho 2 décimos, né? Em parte de fração. Aqui eu já tenho o quê? O número decimal. Ó, a parte decimal, né? Que é após a vírgula, e a parte inteira que vem antes da vírgula. Como eu vou ler isso? 2 décimos, né? Eu só tenho um númerozinho aqui, então 2 décimos, certo? Já na parte de baixo, eu tenho uma parte fracionária, um número decimal e a parte da leitura, né? Então, 142 centésimos, certo? E aí, na parte fracionária, como que eu vou fazer isso na parte decimal? 1 inteiro, né? Vírgula quanto? 42 centésimos. E aí que eu tenho a parte inteira e a parte decimal, né? 1 inteiro, né? Que é umzinho. E 42 o quê? Centésimo, né? Somente 2 números aqui, né? 100, não é isso? Centésimos. E aí no último exemplo aqui um outro número, né? Um número fracionário, né? Onde tem uma fração, 1121 sobre 1 milésimo. E aí aqui no número decimal, né? Essa parte aqui, ó, que é a parte inteira, né? Que ficou, é um 1. E essa aqui é a parte o quê? Decimal, né? Que é o 121. E como eu faço a leitura desse número? 1 inteiro, né? Que é o 1 inteiro. E 121, o quê? Milésimo, né? Que é a parte da leitura aí. Bom, e aí no livro aqui de vocês tem outros exemplos também. O que vocês precisam prestar atenção, qual é o número da parte inteira, né? E qual é o número da parte decimal aí, certo? Bom, e aí na página 216 e 217 tem alguns exercícios aí, do número 1 até o número 6. Não são exercícios difíceis, tá? Prestem bastante atenção na leitura, né, da questão e observem bastante as imagens, porque não é difícil não, tá legal? Para vocês estarem realizando. Bom, então por hoje ficamos por aqui, tá? Com esse exercício do livro de Geografia, né? Sobre a região Centro-Oeste e também os exercícios do livro de Matemática, tá legal? Qualquer coisa a tia Aline está no grupo para tirar as dúvidas de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.